Para o senador Cacildo Maldaner, que preside esta sessão, colegas senadores, queria apenas endossar ao senador Paulo Davim o seu pronunciamento a respeito de que não se pode confundir manifestação democrática, protesto, com vandalismo. Vandalismo apanhando não só templos de qualquer linha, sejam católicos, sejam evangélicos, espíritas, umbandistas, o que for, não podemos violentar e agredir dessa forma. Da mesma forma, prédios públicos ou o patrimônio privado e particular. A democracia não pode se confundir com essa violência banal e inexplicável do vandalismo, que compromete, inclusive, e contamina negativamente as manifestações democráticas e pacíficas que temos visto em todo o país e que foi um momento muito bonito da democracia brasileira. Então, eu queria reforçar apenas a manifestação de Vossa Excelência, já que não pude fazer a parte como comunicação de liderança, o regimento não permite. Hoje, o programa Bom Dia Brasil, meus caros telespectadores, ouvintes da TV Senado, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, caros senadores e senadoras, fico feliz do meu querido líder, Francisco Dornelles, aqui também. Hoje de manhã, vendo o Bom Dia Brasil, divulgou imagens dramáticas sobre a difícil rotina de uma baiana, a dona Irene Martins Correia, de 70 anos. Essa aposentada quebrou a perna há 4 dias e precisou sair de ambulância, a ambulancioterapia, tão conhecida do Brasil inteiro, do município de Bom Jesus da Lapa, que fica a quase 800 quilômetros da capital Salvador, lá na Bahia, para conseguir um atendimento médico aqui em Brasília, na capital da República. Foram percorridos mais de 650 quilômetros por mais de 8 horas de viagem em busca de ajuda urgência ou emergência. Precisava de uma cirurgia. É preciso chamar a atenção para o caso dessa baiana, porque ilustra bem a árdua peregrinação de milhares de aposentados brasileiros. Casos como o de dona Irene se repetem em muitos estados, inclusive no meu, o Rio Grande do Sul. Por falta de informação ou de condições mínimas de renda e de infraestrutura, muitos aposentados ficam completamente desamparados no momento em que o atendimento eficiente é crucial para a saúde e, portanto, para a própria vida. O calvário da aposentada baiana, mostrada na reportagem desta manhã, começou na Bahia, em Bom Jesus da Lapa, 62 mil habitantes. Ao chegar em Brasília, a dona Irene precisou passar por 3 hospitais e ainda assim não foi atendida. Ela esteve no Hospital de Base de Brasília e em outros 2 hospitais públicos, um em Planaltina e outro em Sobradinho, que ficam a 40 quilômetros do centro do coração do poder desta casa, inclusive. Por não aceitar dramas como esse, ela acabou sendo hospitalizada e a justificativa do hospital é de que não houve o laudo médico do hospital que a recebeu lá no interior da Bahia. Veja que nós estamos tratando de uma questão que havia médicos, não havia estrutura para atender no hospital da Bahia e aqui não havia informação para atendê-la. Esse é um problema não de falta de médico, é um problema de gestão no atendimento. Gestão é o que se pode resumir do que aconteceu com a dona Irene. E por não aceitar dramas como este, que a Comissão de Assuntos Sociais desta Casa vai convidar também os gestores dos principais fundos de previdência complementar das empresas estatais, como Petros, Previ, Postales e Funcef. É importante lembrar que os aposentados que contam com uma renda complementar, acumulada ao longo de décadas, têm menos riscos de passarem por situações tão dramáticas quanto os vividos por dona Irene. Mas o caso dela ilustra bem a situação. Talvez a dona Irene não tenha um plano de saúde. Talvez ela não participe de um plano complementar de aposentadoria, mas não é esse caso. Todos poderiam ter acesso a essa condição de um atendimento melhor, só dependendo do setor público, mas não é o que acontece. Então, eu trago aqui o caso da dona Irene para mostrar a gravidade da situação que nós estamos vivendo.
Hoje, inclusive, na Comissão de Assuntos Sociais, numa reunião extraordinária, agendada pelo nosso presidente Valdemir Moca, o diretor da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, João Maria Rabelo, atendendo a requerimento de minha autoria, compareceu à ACAS para explicar como essa instituição, a Previc, está atuando para evitar gestões que coloquem em risco o patrimônio dos participantes, perda de valores dos fundos ou aplicação equivocada em ações de alto risco, como as das empresas do grupo EBX, que despencaram de 30 bilhões de dólares para pouco mais de 10 bilhões de dólares em menos de 2 anos. Precisamos assegurar aos participantes desses fundos, aos trabalhadores que aplicam parte de suas poupanças nos fundos de previdência complementar, para evitar tragédias sociais como as do Fundo Aeros. Aposentados com mais de 80, 90 anos do Fundo Aeros estão sem receber a integralidade das aposentadorias por erros de gestão ou mau uso desses recursos ou por omissão fiscalizadora do Estado. Durante a audiência pública desta manhã, ficou claro que muitos participantes dos fundos de previdência complementar têm muitas dúvidas e informações escassas sobre a segurança das aplicações. Esses trabalhadores precisam de dados e medidas que garantam a rentabilidade do fundo, a segurança dessas instituições e também um seguro porto para a sua poupança. É uma prevenção que exige riscos e sacrifícios. Em se tratando de aplicações financeiras, esses riscos devem ser obrigatoriamente minimizados. Por isso, a importância da atuação vigilante dos órgãos reguladores. Infelizmente, nem todas as dúvidas foram esclarecidas hoje. Por questões legais, o diretor superintendente nacional de Previdência Complementar, João Maria Rabelo, não pôde aprofundar nas dúvidas levantadas envolvendo detalhes dos maiores fundos de previdência das empresas estatais. Ainda assim, o diretor sugeriu que os sócios dos fundos ou os participantes dos fundos de previdência complementar, da ativa ou assistidos, recorram à ouvidoria da Previc. O endereço é previc.ouvidoria@previdencia.gov.br, para esclarecer dúvidas pontuais sobre a gestão dos seus respectivos fundos. Vale lembrar também que todos que aplicaram em ações de alto risco, como as do Grupo EBX, apresentaram perdas significativas. O Fundo de Pensão do Banco do Brasil, Previ, por exemplo, também apresentou perdas. Segundo informações publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, em 2012, os recursos dos funcionários do banco com as ações das empresas X somavam 15 milhões de reais. Após a queda das ações dessas companhias, os valores caíram para 300 mil reais. Segundo os gestores da Previ, essa queda expressiva não prejudicou a rentabilidade do fundo. Por ser administrado pelos próprios funcionários do banco, os gestores alegam que as aplicações têm sido feitas de forma a garantir a rentabilidade aos funcionários, minimizando as aplicações de alto risco. Só que o Banco do Brasil estava fazendo algumas contabilidades, alguns benefícios a diretores que incorporavam um alto salário, e esse alto salário era repassado imediatamente quando ia para a inatividade, para a aposentadoria, com a integralidade. Muitos desses salários superiores ao teto legal hoje de pouco mais de 26 mil reais, senador Cacildo Moldaner. Ora, não é justo compartilhar um valor tão alto que vai, no futuro, comprometer a renda dos trabalhadores. Tenho informações que a própria Previc já solicitou à direção do banco cuidado com isso. Não é possível. E se o banco for transferir o pagamento desse alto salário com o de seu dinheiro, não é o seu dinheiro, é dos acionistas do Banco do Brasil, caro senador Francisco Dornelles. E aí vai saber se o acionista está disposto a arcar com este benefício, que é para um grupo de diretores da instituição. Com todo o respeito que tenho pelo Banco do Brasil, que tudo faremos para preservar essa instituição que honra e orgulha o país. Mas o que fazemos aqui é uma vigilância para evitar algum prejuízo futuro. Dessa forma, não pode continuar. Queria lembrar também que o Fundo de Pensão dos Funcionários do Correio, o Postales, o terceiro maior do país, com 130
mil funcionários e participantes, também acumulou quedas expressivas, um rombo de 985 milhões de reais, quase 1 bilhão, só nos últimos 2 anos, segundo a imprensa. O déficit ocorreu também após investimentos nas ações do Grupo EBX e por problemas de avaliação técnica. A má gestão e a realização equivocada de aplicações financeiras são, sem dúvida, uma doença maligna que está que precisa ser extirpada com uma gestão cada vez mais qualificada. Acreditamos que a Previc possa realizar cada vez mais com mais rigor a fiscalização. O descaso com a administração severa e minuciosa das finanças dos fundos de pensão é, portanto, muito importante para evitar irreparáveis danos aos participantes. As empresas privadas, já estou terminando, presidente, as empresas privadas ou representantes políticos e técnicos do poder público, sejam do Executivo, Legislativo ou Judiciário, não podem, em qualquer hipótese, brincar com os recursos dos trabalhadores, dos participantes desses fundos. Com o dinheiro alheio não se improvisa. É dever preservá-lo de modo transparente e com gestão eficiente, com informações claras e fiscalização efetiva. Por isso, a importância de vigiar a atuação de órgãos como a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, e ouvir os gestores dos fundos de previdência complementar, como pretendemos fazer nas próximas semanas. Aliás, hoje foi lido o requerimento assinado por mim, pelo senador Valdemir Moca e pelo senador Eduardo Suplicy. A atenção é criteriosa. Queria dizer que isso é muito importante e queremos também que a própria Comissão de Valores Mobiliários tenha um papel muito importante na transparência das informações para fornecer a esses grandes investidores que são os fundos de pensão. Se ela não funcionar bem, também pode comprometer a aplicação que farão esses fundos. E, finalmente, também em relação às empresas EBX, é que no dia 27 o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, estará na Comissão de Assuntos Econômicos para falar também das aplicações do BNDES nessas empresas que tiveram sérios problemas nesse último ano de 2013. Muito obrigada, senhor presidente.